Deus é nosso guia pelo temporal. Ele já venceu, sim, Ele já venceu nossos desafios, nossas aflições. Ele está aqui. Leva o pecado pra longe de mim. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não teremos medo, somos do Senhor. Ele está aqui. Vou viver, eu vou cantar do teu amor tão singular, que vive em mim, se revelou em meu lugar. Vou viver, eu vou cantar, pra tua graça vou falar. Tu és o Deus que se entregou em meu lugar. Boa noite, adventistas e Caraí. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração aqui nesse domingo maravilhoso, iniciando a semana já buscando a Deus, não é verdade?
Seja muito bem-vindo você que está em casa, seja muito bem-vindo você que está aqui presente também. Como você sabe, a nossa igreja é uma igreja sem fronteiras. Então louvado seja Deus porque você consegue assistir o culto e adorar a Deus aí, da sua casa. Mas como você já sabe, a nossa igreja também é uma igreja presencial, a gente tem cultos aqui. E se você mora na região, você pode vir aqui, participar conosco, adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje nós vamos iniciar a nossa série de domingos, uma série de pregações com o título de Mensagem Fidedigna. A Bíblia é essa mensagem fidedigna, ela tem mensagens que nós podemos acreditar. E contamos com você cada domingo aqui, participando com a gente dessa programação, dessa série. E antes de começar o nosso culto, vamos fazer a nossa oração. Oremos então. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de termos essa mensagem fidedigna em nossas mãos, que é a tua palavra. Louvado seja o Senhor, porque nós conseguimos encontrar a Ti, encontrar as Tuas verdades, os Teus ensinos, através da Sua Bíblia, Pai. Queremos pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa transformar o nosso ser e tocar a nossa vida. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Agora temos mais louvor com o nosso ministério de louvor, para a gente adorar a Deus com todo o nosso coração. Amém. Vamos cantar? Que você possa transformar nesse momento a sua casa, onde você estiver, no altar de adoração ao nosso Deus. Lembre-se que antes da dádiva vem o louvor, então aproveite isso, entregue sua vida a Jesus nesse momento. Vamos cantar. Nada vai nos separar do amor de Deus. Cante conosco. Maior que a vida é teu amor, eu não preciso mais temer. A tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro eu sei já preparou. Mas que vencedor me fez, tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar e nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar e nada vai me separar do teu amor, do teu amor.
E devemos depor todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso carinho para Deus, porque Ele é dele a toda a honra, toda a glória e o louvor. Vamos cantar não mais eu, mas Cristo vive em mim, que essa possa ser a temática, né? O tema, a tônica do nosso coração. Cristo vive em nós. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Nesse trilho nós temos, caminhando direto para a cruz de Cristo. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. E é nesse lugar onde você vai encontrar descanso para toda aflição, descanso da tua alma, aos pés da cruz.
e continuemos a adoração ao nosso Deus, que você possa estar sentindo a presença de Deus na sua vida nesse momento. Cante conosco. Separe aí, pode chegar um pouquinho aí, o sofá para um lado, a cadeira para o outro lado, e pense agora, mentaliza o ambiente do céu, porque onde o nosso Senhor está, onde o Espírito de Deus está, é ali que você deve entregar a tua vida, é ali que você deve se achegar a Ele. Liberto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão, liberto serei por meio de Jesus. Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sua luz, liberto das trevas eu serei, não mais as derrotas eu terei, não mais sentirei vergonha do meu eu. Liberto da morte e do pecado, das dores da minha escravidão, liberto eu serei por meio de Jesus. Eu pertenço à luz, luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. 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 Luz que vem do meu Jesus. Com seu sangue na cruz, não mais noite eu verei. Para o céu eu irei, eu liberto serei. Sim, eu pertenço à luz. Amém. Uma boa noite. Boa noite para você que está em nossa casa. Tenho certeza que você respondeu, correspondeu. Então, boa noite para você que está aí sentado, sentada. Não sei se você está cozinhando, se você está sentado no sofá, se você está deitado, deitada no quarto, se seu filho está com você, está sozinho, sozinha. Uma boa noite para você e que Deus te abençoe ricamente. E uma boa noite também para as pessoas que estão aqui, né, no nosso presencial. Eu gostaria de dar uma boa noite especificamente para Roseli Cruz. Então, Roseli Cruz, uma boa noite para você. Você foi a primeira pessoa que mandou mensagem aí no nosso YouTube. Que Deus abençoe muito você, tá bom? Rosemary Martins, ela manda uma boa, ela descreve, né? Boa noite a todos os amados irmãos. Então, boa noite, Rosemary. E eu vi que você fez um pedido aqui, né?
o seguinte: peço oração pelo meu filho Tiago, que se encontra afastado, né, que o Espírito Santo possa habitar no coração dele. Então, você que está assistindo esse culto com a gente, né, essa programação, o que está acontecendo aí, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, por favor, fique em espírito de oração pelo Tiago. Fique em espírito de oração pelo Tiago, o filho da Rosemary. E Rosemary, está anotado o seu pedido, nós iremos orar, tá bom? Você é membro de Icaraí, você que está assistindo é membro de Icaraí, então você faz parte do nosso grupo. Nós somos um grupo, nós somos uma família. Por isso devemos orar uns pelos outros. Tá ok? Então, produção, vamos lá. Primeiro slide, está acostumado, né? É o slide das nossas redes sociais. Então você vai ver aí YouTube, Facebook ou Instagram. Você está ou assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, né? Ainda não fazemos lives pelo Instagram, um dia iremos fazer, se Deus quiser. Mas YouTube e Facebook estão aí, né, à sua disposição. E eu peço urgentemente, faço um apelo para você compartilhar esse link. Compartilha esse link que você está... Assim, essa programação, tenho certeza que você tem sido abençoado. Então, compartilha, né, no seu grupo de Facebook, WhatsApp, não sei, a mídia que você preferir, que você usa. É um desafio. Faça isso em todos os grupos que você tem, no privado, uma pessoa que você sabe que está precisando. Faça isso. Está aparecendo na sua tela, as redes sociais, vai aparecer. Então, por favor, compartilhe e curta, se inscreva, porque é muito importante a nossa família crescer. É importantíssimo a nossa família Icaraí crescer. E você faz parte disso. Tá ok? Vamos para o nosso segundo slide, que é o slide da central de atendimentos. O nosso slide da central de atendimentos é um número que você está acostumado a ouvir. E se você nunca ouviu na sua vida, saiba que é um número que vai ajudar você bastante. Vai ajudar você e muito. Tá bom? Porque é um número que você pode usar agora, você pode usar ao longo da semana, pode usar semana que vem, qualquer momento, de madrugada, de tarde, de noite. É um número que você pode mandar para a gente algum pedido, algum agradecimento, algum feedback, alguma sugestão, alguma dúvida que você tem tido, né, dos nossos cultos, ou o que você tem apreciado, você pode mandar para esse contato. É um contato privado, tá bom? Não são pessoas, todos que têm acesso, são pessoas assim, pastores responsáveis, que eles vão, Pastor Felipe, Moisés, Jeú, que essas pessoas vão te auxiliar, né? Além de orar, claro, elas vão buscar, assim, fazer o possível, né? Justamente para você se sentir mais confortável, mais em casa, tá bom? Então, tira um print desse número, anota no papel, não sei o que você está usando, tira um print, anota, faça esse número, assim, memoriza se quiser também, se você é bom de memória, com muita cenoura. Memorize esse número, é muito importante esse número na sua vida, porque é um número que você pode assim, estar em contato privado com a gente, tá bom? Então, faz o seu comentário aí no chat, mas lembra, você pode fazer o seu comentário pelo número da central de atendimentos. Vai estar passando também, né? Quando o pastor Felipe estiver pregando, quando o Rio Sagrado estiver cantando, ele vai aparecer também. Então, você preste atenção que esse número em algum momento vai aparecer, tá bom? Seja no sermão ou seja nos louvores do Rio Sagrado. Tá ok? Terceiro slide é o slide da nossa classe bíblica. Então a produção vai colocar para você. A gente sempre está ressaltando, tá bom? Então não fique preocupado, não fique preocupada. É um slide importantíssimo você tirar um print também. Porque o nosso pastor Felipe é uma pessoa super bem informada, é uma pessoa assim, cheia de conteúdo para passar para você, conteúdo de verdade. Ele inclusive vai pregar hoje. E ele que vai ser o professor dessas classes bíblicas. E imagina a experiência que você vai ter com o nosso grupo, a experiência que o nosso grupo vai ter, que vai além da oração, que já é uma bênção, mas agora parte para o estudo da palavra de Deus. E olha só que interessante você participar dessa classe bíblica. Seja você adventista, afastado, seja você presbiteriano, batista, espírita, católico, independente da sua religião, do seu credo, da sua filosofia, você pode participar e você pode compartilhar essas classes bíblicas que estão acontecendo, né? Então tira um print, manda. É importantíssimo a nossa família participar dessa escola, tá bom? E o nosso último slide é o slide do nosso Pix. É o slide do nosso Pix, da nossa conta Bradesco, né? É um número importantíssimo, são informações importantíssimas. Mas para quê? Para que servem esses dados? Para que servem essas informações?
essas informações têm um objetivo muito específico, muito claro e único, que é o objetivo de você adorar a Deus. É o objetivo de você demonstrar a sua fidelidade, o seu amor a Deus. Então, quando você tem a oportunidade de você adorar por meio de dízimos, de ofertas, de contribuições, você precisa entender que hoje, né, no nosso meio digital, é importante você usar desses meios. Você vai contribuir muito, né, para o que está acontecendo aqui em Icaraí, a evangelização que ocorre aqui ao redor, e no Brasil e no mundo, né, porque Icaraí é uma igreja sem limites, como você já sabe. Então você contribui muito para a missão local, para a missão regional, nacional e internacional. Né? Tivemos um evangelista internacional, Fernando Lucas, que pregou, ele era internacional. Então você vai contribuir muito, muito e muito para a causa, né, que está sendo feita aqui, além de você crescer espiritualmente, tá bom? Então lembre-se do número da central, tá bom? Lembre-se da nossa classe bíblica aos domingos, né? E às quintas-feiras às 6 horas, então grave esse horário às 18 horas, tá bom? Não é 6 horas da manhã, 6 horas da noite ou 18 horas, tá? E, por favor, se prepare, lembre-se de anotar essas informações, porque queremos que cada vez você se sinta mais parte dessa família, parte dessa igreja, tá bom? Porque somos uma congregação, nós somos o povo de Deus. Então, lembre-se, temos projetos incríveis, aplicativos, algumas mudanças que queremos fazer. É importantíssimo você ser fiel a Deus, crescer espiritualmente e contribuir para essa missão que tem sido feita aqui, tá bom? Inclusive para ajudar também o Ministério do Rio Sagrado, que tenho certeza que você tem amado as músicas, né, desse grande grupo aqui. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, tá bom? Tenha um bom restante de culto. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, prova o meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim. Nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor.
Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Que Ele possa estar no centro da sua vida.
Alô, som? Agora sim. Boa noite, meus queridos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, especialmente, aí, começando essa série que é Mensagem Fidedigna. Que mensagem é fidedigna? As mensagens que estão nesse livro aqui. Portanto, estude o livro. Essas mensagens são mensagens que nós podemos confiar, que nós podemos acreditar e que nós podemos, cada dia, estudar essas verdades maravilhosas. Antes de começar, vamos fazer uma oração para que Deus possa conduzir esse estudo, conduzir o estudo dessa palavra fidedigna? Então, oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos porque o Senhor deixou mensagens maravilhosas e verdades incríveis para que nós pudéssemos estudar, Pai. Nós estamos aqui hoje para poder buscar um pouquinho desse estudo, um pouquinho desse conhecimento que o Senhor deixou para cada um de nós. Fala o nosso coração, fala o nosso ser, nos instrua. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente fala de mensagem fidedigna, de palavra fidedigna, qualquer coisa do tipo, a gente acaba esbarrando na verdade, que é como a Bíblia é conhecida. Afinal de contas, ela é a verdade, né? É o que a gente sempre ouve, que a Bíblia é a verdade. Mas a verdade hoje em dia, a gente sempre houve uma busca muito grande pela verdade. Todo mundo, não, vamos buscar a verdade, vamos conhecer a verdade. Qual é a verdade? O que é a verdade? Aí a gente chegou numa época, que já faz um tempinho que chegamos nela, que é onde se fala da verdade relativa. Ah, não, a verdade é relativa, tudo depende do ângulo que você olha, do seu ponto de vista, a verdade é relativa. Eu me lembro há muito tempo atrás que eu vi quando iniciou-se esse movimento de verdade relativa, eu lembro que eu vi uma foto no Instagram, na época acho que era até Facebook, e aí tinha uma pessoa olhando, estava tudo escuro, e ela olhava um objeto, via um objeto circular e falava, isso aqui é um círculo. Aí uma outra pessoa olhando do outro lado falava assim, não, isso aqui é um retângulo. Ah, ele é um círculo, é um retângulo. E aí quando você mostra a imagem num todo, você via que, segundo a imagem, as duas estão certas, porque olhando daqui é um círculo, olhando daqui é um retângulo. Mas na verdade era um cilindro. E um estava olhando o cilindro de lado, e parecia um retângulo. O outro estava olhando o cilindro da ponta, então parecia um círculo. Então, na verdade, essa suposta verdade relativa era uma verdade absoluta, que era o quê? Era um cilindro. Essa analogia tem uma outra muito conhecida, que é do elefante também. Um olha o rabo do elefante, porque ele só consegue ver aquilo, e fala assim, é uma serpente. O outro olha só o pé do elefante, fala, isso aqui é uma estrutura, é uma coluna. Eles ficam lá, é uma serpente, é uma coluna, é uma serpente, é uma coluna. Não, é um elefante. Você entende? Você está olhando apenas pedaços de uma verdade. Apenas detalhes. E a verdade, como eu disse no início, ela é algo que se busca. Tem um provérbio africano, lá de Burkina Faso, que ele fala assim, a palavra ou a verdade é uma concha que o astuto descasca. E é exatamente isso. A verdade, ela não é algo que você olha de cara e você vê superficialmente e fala, opa, isso aqui é a verdade. Não, a verdade é algo que você busca, algo que você precisa aprofundar, você descasca ali até chegar na verdade. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, aqui no livro de Lucas. A gente vai ler um texto bem interessante, que eu particularmente gosto muito, que é Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. E aí a gente vai entrar agora no que a gente crê que é a verdade, que é a Bíblia. A Bíblia é a verdade, ela sim é a verdade absoluta. A gente vai ler um relato bíblico, uma história, vamos analisar essa história para entender sobre o porquê a Bíblia. A gente fundamenta a Bíblia como a verdade absoluta. Porque a gente acredita que ela é a nossa verdade e porque a gente crê que nela tem a mensagem fidedigna, a mensagem que nós podemos confiar. Então vamos ler aqui o texto. Lucas 24, verso 13. Por enquanto a gente vai ler até o verso 25. Diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram.
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Vou contextualizar um pouco aqui. Jesus havia morrido e havia ressuscitado. E até esse momento, somente algumas mulheres tinham visto que Jesus tinha ressuscitado e tinham relatado e falado sobre isso, mas a palavra das mulheres naquela época, eles não valiam, eles acreditavam que a palavra das mulheres não era de valor. Então eles ignoraram. Aquelas mulheres vieram dizendo a verdade: olha, Jesus ressuscitou, a gente foi lá, o túmulo estava vazio e um anjo falou para a gente, mas aqueles homens ignoraram e a sociedade ignorou, porque eles ignoravam a palavra das mulheres. E esses dois discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Eles estão andando e conversando, falando: caramba, como é que pode? Jesus morreu. A gente acreditava que ele era o Messias e que ele ia resgatar a gente, mas ele morreu e agora o que a gente vai fazer? Nossa, estavam ali discutindo e falando: poxa, mas por que será? Ele parecia ser o Messias, o homem de Deus que todos falaram que ele seria. E nesse momento Jesus aparece e começa a conversar com eles. Só que eles não conseguiam perceber que era Jesus que estava ali. E aí Jesus conversando com eles, e ele fala assim: por que vocês estão discutindo aí? Por que vocês estão tristes aí? E eles falam: não, vem cá, você está aqui em Jerusalém, você não está sabendo, não é possível que você não está sabendo. Você é o único que está em Jerusalém e não está sabendo que Jesus veio aqui, que ele morreu e que era homem de Deus, e que ele era um profeta poderoso em obras e palavras, e morreu, os sacerdotes fizeram ali, conspiraram contra ele, ele morreu, você não está sabendo disso? É interessante, quando a gente analisa essa parte, você vê que esses discípulos, essas pessoas, esses homens, eles conheciam sobre Jesus. Eles já ouvido falar sobre Jesus, sobre quem era Jesus. E eu gosto muito da expressão que eles usam para falar sobre Jesus. Fala: Jesus, o Nazareno, o profeta, poderoso em palavras e obras. Sabe, no Brasil, na nossa realidade aqui, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo sabe que Jesus é Deus que veio a esse mundo e morreu na cruz para salvar todo mundo. Mas alguns falam que ele é só um homem de Nazaré que viveu aqui, normal, talvez um louco, um homem. Outros dizem que ele era um profeta, talvez, que tinha algumas mensagens importantes, ou um filósofo. Alguns falam que ele tinha mensagens importantes. Outros falam que ele tinha atitudes dignas de importância. Então, na nossa sociedade, se assemelha a esses homens, que veem Jesus, conhecem Jesus e falam: cada um tem a sua opinião sobre Jesus. Cada um tem um pitaco ali a dar sobre o que ele acha sobre Jesus. Cada um tem a sua opinião sobre Jesus. E é interessante que eles conheciam um pouco da verdade ali. Tanto que eles sabiam que Jesus era o Messias, eles acreditavam nisso. Porém, eles falam assim: nós acreditávamos que ele era o Messias como é a expressão que eles usam? Que havia de redimir Israel. O que ele queria dizer com isso? Naquela época, eles acreditavam que o Messias viria para libertar Israel do povo romano, porque o povo romano oprimia eles e tudo mais. Então, esses homens, eles conheciam de Jesus e eles tinham conhecimento da Bíblia, que é a realidade do Brasil hoje. A realidade do Brasil é essa: todo mundo conhece de Jesus, todo mundo já ouviu falar sobre Jesus e tem a sua opinião sobre Jesus. É interessante que o texto fala aqui. Vamos continuar o texto, vamos continuar a leitura. Olha que interessante. O verso 22 fala assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. É interessante que eles viram ali, e aquelas mulheres relataram: olha, a gente viu ali que Jesus não estava lá, um anjo disse que ele te ressuscitou, e eles ouviram aquilo, mas eles não acreditaram. Eles, talvez não deva ser verdade, talvez esses relatos aí não sejam fidedignos. Mas é interessante que hoje em dia, assim como esses homens duvidaram daquelas palavras, hoje em dia muitas pessoas duvidam
das palavras da Bíblia. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia foi talvez modificada, que ela foi alterada. Só que a pessoa que afirma isso, ela não tem um conhecimento, ela não parou para estudar de verdade sobre isso. Ela leu algumas coisas conspiracionistas, talvez, mas se ela for olhar questão arqueológica, por exemplo, é interessante que há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, na verdade, antes de 1947, a gente tinha poucos manuscritos ali originais bíblicos. O que a gente tinha era muito recente. Era tudo lá para o ano 60, sabe, depois de Cristo. Então, eram manuscritos muito, muito recentes. Então, a gente não tinha algo para poder comparar esses manuscritos com talvez algo mais antigo, para ver se eles estavam ali, foram alterados ou não, e tudo mais. Mas é interessante que em 1947, houve algumas descobertas num lugar chamado Qumran, uma caverna de Qumran. Duas crianças estavam brincando ali, jogaram uma pedra dentro de uma caverna e ouviram plá, um barulho de um vaso quebrando. E quando eles entraram ali, eles encontraram algumas coisas que eles perceberam que era uma coisa importante, chamaram um adulto e alguns arqueólogos foram lá e descobriram 930 fragmentos de textos bíblicos, datados de 2050 a.C. Ou seja, o ano 250 a.C. são o período desses escritos. E não mais só aqueles textos mais novos, mais recentes. E aí o que eles fizeram? Vamos comparar os textos, para ver se esses recentes são semelhantes aos antigos. E começaram a analisar. E, meus queridos, o texto era totalmente fidedigno. Não havia alteração. E por que o texto bíblico não foi alterado com o tempo? Por causa da maneira que os escribas copiavam o texto, os copistas. Eles tinham uma maneira de copiar tão minuciosa, tão sistemática, tão detalhada, que eles chegavam a contar as letras. Eles escreviam, copiavam e depois contavam as letras para confirmar se aquilo estava correto. Então, meu amigo, esse livro aqui, esse livro é um livro fidedigno. Você pode confiar na palavra dele, porque ele não foi alterado. Ele é a palavra de Deus. Se você fosse Deus e você tivesse um único livro que pudesse relatar o seu caráter, a sua personalidade, você permitiria que alguém mudaria? Eu acredito que não. E Deus não vai permitir. É por isso que você pode acreditar nesse livro. Então vamos continuar. É interessante que Jesus fala assim, então ele disse, nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Agora o verso 26. Fala assim, porventura não convinha que o Cristo padecesse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse verso aqui, o verso 27, é o verso principal desse texto. Jesus ali, sem que eles saibam que é Jesus, ele começa a descrever todo o texto bíblico sobre o que dizia sobre ele em toda a Bíblia. É o que ele fala, discorrendo por todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E com essa frase, como eu disse, é a frase mais importante do texto, a gente consegue perceber algumas coisas. Uma delas é que o texto bíblico, ele é inspirado por Deus. Jesus, ele pega a Bíblia e ele começa a discorrer por ela inteira. Falando, olha aqui, Gênesis 3,15, fala do descendente. Então o descendente era a esperança que pisaria na cabeça da serpente. E ele começa, desde Gênesis, explicando tudo o que falava sobre ele. E é dessa forma que nós estudamos a Bíblia, essa forma correta de estudar a Bíblia. Você pega um assunto, por exemplo, salvação, e você olha por toda a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse assunto como um todo. E aí você passa a entender o que a Bíblia ensina sobre salvação. Essa é a forma, e foi isso que Jesus fez. O ensino era o quê? Messias. Ele vai em toda a Bíblia explicando o que fala sobre o Messias. Todos os textos sobre o Messias, ele vai lá, analisa e explica, olha, isso aqui. E aí eles começaram a entender que o Messias deveria vir e morrer para salvar cada um deles. E morrer para que eles pudessem ter a salvação. Aí entra o segundo ponto, que a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Ela fala sobre Jesus. A Bíblia, a mensagem principal da Bíblia é Jesus. Abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 5. Deixa marcado o texto, a gente vai voltar para aí. Mas vamos olhar ali em João, capítulo 5, verso 39. É bem pertinho, a gente está aqui no Evangelho de Lucas, passou um livro, chegou João. A gente vai no capítulo 5, verso 39.
olha o que diz. João capítulo 5, verso 39. Olha que interessante. Diz assim, ó. Jesus falando: examinai as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus disse? Fala assim, ó, estudem o livro. Por quê? Porque nesse livro você vai encontrar a vida eterna, e esse livro testifica de mim. Era Jesus falando. Então, se você quer encontrar a vida eterna, leia o livro, estude o livro, porque se você estudar a Bíblia, você vai encontrar a vida eterna, que é quem? É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia inteira relata o Messias, que o Messias viria, relata a queda do homem, o Messias viria para resgatar, e aí no Evangelho aqui começa a relatar as histórias desse Messias, os milagres que ele fez e a forma que ele morreu para nos dar direito à salvação. Então, meu amigo, o segundo ponto é que a Bíblia, ela fala sobre Jesus. Nós já vimos que a Bíblia é a verdade, a gente pode confiar nela. E a Bíblia, ela é o livro que nos ensina a ir para a vida eterna, a alcançar a vida eterna, porque ele fala sobre Jesus e ele é a eternidade. Ele é a vida. Um outro ponto é que a gente percebe que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Afinal de contas, quando Jesus ele foi explicar para eles sobre o Messias, ele foi só uma parte da Bíblia? Não, ele usou a Bíblia inteira. Ele foi em toda a Bíblia, tudo que falava sobre ele, para que eles pudessem entender plenamente a mensagem bíblica. E é assim que se estuda a Bíblia. É assim que você conhece as doutrinas bíblicas. Você precisa analisar toda a Bíblia. É interessante que quando Jesus... Vamos abrir a nossa Bíblia agora? Em 2 Pedro, lá para o final da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Que, como eu estou comentando, a forma de estudar a Bíblia, a gente vai olhar o que a Bíblia diz sobre o assunto, né? Então vamos olhar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Eu estou falando que nesse texto diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então vamos ver se é isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21 diz assim, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, quando você lê esse texto bíblico, não são palavras de homens somente. São homens santos que foram inspirados por Deus, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Não são palavras de Pedro aqui, são palavras de Deus através de Pedro. Deus utilizou Pedro para escrever esse texto bíblico e falar a mim e a você. E o último ponto é que, através disso, a gente vê que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas não só isso. Tem mais coisa. Vamos continuar na história, que a gente vai conseguir perceber mais detalhes importantíssimos a respeito da Bíblia. Que agora entra até uma parte que eu acho a mais bonita. Olha o que continua a história. Jesus aqui já havia explicado para eles. Eles não estavam entendendo, estavam atordoados, porque aqueles que eles acreditavam ser o Messias haviam morrido. E eles ficaram decepcionados, e Jesus começa a explicar para eles a respeito do Messias. Começa a explicar, olha, o Messias deveria morrer mesmo. E aí continua a história, olha o verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Eu acho esse texto a parte mais bonita. Porque é interessante que Jesus estava com eles o tempo todo, mas eles não tinham enxergado que era Jesus, sabe? Talvez você tenha uma Bíblia na sua casa, e Deus se faz ali, Ele fala com você o tempo inteiro, está ali para falar com você o tempo inteiro, mas você não olha para Ele, você não enxerga Ele, Ele está ali aberto. A Bíblia às vezes é aberta no Salmo 91 e você não lê, sabe? Deus estava com eles, Jesus estava com eles, mas eles não conseguiam enxergar isso, sabe? Deus, Ele tenta falar conosco em vários momentos através da Bíblia, através de outras coisas, mas nós não conseguimos enxergar porque nós não nos estamos olhando atentamente.
E a frase que eu mais gosto, ele fala assim, quando eles enxergam que era Jesus, ele fala assim, porventura não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava a Bíblia, quando ele explanava tudo? Sabe, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, porque às vezes a gente lê de qualquer jeito, mas quando a gente estuda a Bíblia, o nosso coração arde. Porque essa é a mensagem de Deus. Essa é a verdade que fala ao meu e ao seu coração. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, o nosso coração arde. O nosso coração arde, e foi o que aconteceu com eles, o coração deles ardeu. O coração deles ardia. E aí, quando a gente estuda a Bíblia e o nosso coração arde, se a gente olhar atentamente, a gente percebe que era Deus falando com cada um de nós. Se você lê a sua Bíblia e sente o coração ardendo, preste atenção, porque é Deus falando com você. É Deus que fala com você através da Bíblia. Outro ponto que tem sobre a Bíblia é que ela pode mudar vidas. Ela pode transformar vidas. Mas como que ela transforma a vida? Como é que pode um livro, um texto, transformar alguém, mudar uma vida? Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, é o último texto que a gente vai ler, 2 Timóteo, capítulo 3. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que a gente vai ler. Eu gosto bastante desse verso. Ele repete algumas coisas que a gente já aprendeu e ele acrescenta alguns detalhes minuciosos de como que a Bíblia transforma vidas. 2 Timóteo 3, verso 16 diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus. Esse é o primeiro ponto. A gente já viu, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mais uma confirmação. Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo é inspirado por Deus. Foi Deus que inspirou esses homens a falarem comigo e com vocês. Se você abrir os olhos, você vai ver Jesus, você vai ver Deus falando com você. Agora ele continua. Ele fala assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Isso nos mostra como é que a Bíblia transforma vidas? Ela transforma a vida porque ela nos ensina. Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue se achegar mais perto de Deus. A gente ora antes de ler, a gente fala com Ele, fala, Senhor, me guie, me conduza, como a gente fez hoje. E a gente começa a ler. E a gente começa a ouvir a palavra de Deus. Isso nos aproxima de Deus. Ela nos ensina como nos achegarmos a Deus, como a gente pode falar com o nosso Criador, como a gente pode se aproximar dele. Então ela nos ensina. Mas aqui também diz que ela nos repreende. Ela nos repreende. Porque a Bíblia nos diz o que é errado. Existem atitudes que nós temos às vezes e a gente começa a ler a Bíblia. E a gente não percebe. Às vezes a gente não sabe o que é errado. E a gente começa a ler e ver ali, e você vê um relato aqui e você fala, caramba, isso aqui é errado. Mas eu faço isso. Eu faço isso o tempo inteiro. Caramba, eu estou errado. E aí o seu coração começa a arder e você fala, Senhor, me ajude, porque eu preciso mudar isso. Eu preciso melhorar. Então a Bíblia nos repreende, porque ela nos mostra o que é errado. Mas também fala que a Bíblia nos corrige. Então ela nos mostrou o que é errado, mas agora ela vai nos mostrar o que é certo. Opa, você está fazendo isso errado, meu amigo? Então, filho, você tem que fazer isso aqui. E você fala, poxa, então é isso? Senhor, me ajuda a fazer isso. Me ajuda a ter força. Você lê, você vê o que você deve fazer, o seu coração arde. E você fala, eu preciso fazer isso. Senhor, me dê força para fazer isso. Aqui também fala que a Bíblia nos educa. E através dessa educação, fala que educa na justiça. O que isso significa? Isso significa que ela nos ensina, a gente aprende a ser justos. Nesse processo de ver o que eu não posso, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, como me aproximar de Deus, como me relacionar com Deus, como amar o meu próximo, eu aprendo a ser justo. Então a Bíblia, meu amigo, ela transforma vidas. A Bíblia transforma as vidas. E isso não é uma palavra solta que eu jogo aqui, a Bíblia transforma vidas. Eu tenho exemplos disso. Provavelmente você já conheceu alguém que era completamente perdida, a pessoa vivia numa vida devassa, uma vida completamente desregrada, só se afundando cada vez mais, talvez na droga, talvez em outra coisa, e de repente aquela pessoa conhece Jesus. Ela começa a ler o texto bíblico, e nisso ela não reconhece Deus ali. Ela só começa a ler, e ela começa a estudar, e ela de repente ela percebe, ela fala assim, ele estava aqui, Jesus estava aqui o tempo inteiro me ensinando, o coração dela começa a arder, ela fala, Senhor, me ajuda. E o Senhor começa a transformar ela, começa a educar ela na justiça, e ela passa a ser justa. E quando você olha para aquela pessoa, você fala, caramba, esse é o fulano. Ele está completamente diferente. Por quê? Porque esse livro aqui, ó,
É uma mensagem tão fidedigna, mas tão fidedigna, que você pode confiar tanto que ele transforma a sua e a minha vida. Eu quero dar um exemplo bem específico e bem pessoal de transformação de vida, que é o meu. Eu fui criado na igreja, mas quando eu tinha 10 anos a minha mãe saiu da igreja. E aí, como eu era criança, por consequência eu saí também. Mas passou uns 2, 3 anos, ela voltou, mas eu já era adolescente, eu não queria voltar e não voltei. Então minha mãe voltou para a igreja e eu permaneci fora. Eu fiquei fora da igreja dos 10 anos aos 18 anos. E eu era um adolescente completamente desregrado, completamente... Vou usar uma expressão que eu já vejo, sem noção. Eu era completamente sem noção. Eu estava acabando com a minha vida, acabando com a minha saúde. Eu bebia, ia para festas, fazia um monte de coisa errada. E quando os meus parentes olhavam, falavam, ih, Felipe não tem jeito, ele não tem solução. Eu lembro que uma vez eu estava em casa e era um sábado à noite, e minha mãe começou a fazer o culto ali do pôr do sol, início de sábado, colocou um hino de louvor, ministério de louvor, e começou a assistir ali. E eu gosto muito de música. E eu comecei a assistir um grupo ali, cantando ali, como tem o nosso ministério de louvor, tinha um ministério de louvor ali, não era o Rio Sagrado, mas era o ministério de louvor que tinha. E eles estão lá cantando, eu estou assistindo aquilo, e a música começou a tocar meu coração começou a arder. Eu senti meu coração ardendo, e eu falava, poxa, eu preciso voltar para Deus, e Deus está falando comigo, mas eu pensava, não, eu não posso ser feliz, não. Como é que eu vou ser feliz na igreja? Eu gosto de fazer coisa errada. Não vou ser feliz na igreja. E aí eu lembro que eu vi um homem eu vi um monte de gente ali, eu observava muita plateia, o pessoal estava ali assistindo o culto, e eu percebi que eram todos mais felizes do que eu. Eu falei, poxa, eu acho que eu não vou ser feliz, mas ele é todo mundo mais feliz do que eu. Mas eu, não, eles são diferentes de mim, eles não devem gostar do que eu gosto, por isso que eles são felizes, não. Mas aí eu comecei a observar e apareceu um rapaz ali. E eu não faço a menor ideia do porquê. Na verdade eu sei. Foi Deus. Eu olhei para aquele rapaz e eu me identifiquei com ele. Eu olhei e falei assim, esse aí é dos meus. Esse aí gosta de bagunça, esse aí gosta de beber, esse aí gosta de festa, esse é dos meus. Só que eu comecei a observar e eu vi que aquele homem, ele era o mais feliz de todos que estavam ali. E quando eu vi que aquele homem era feliz e o meu coração ardendo, eu falei, se ele pode ser feliz, eu posso ser feliz também. E naquele momento, a Bíblia me repreendeu. Naquele momento, a Bíblia me corrigiu. E naquele momento, a Bíblia me relembrou o que era ser justo. E eu falei, não, o meu coração está ardendo e eu vou responder a isso. Eu vou aceitar esse Deus, eu vou enxergar que Ele está aqui comigo, que Ele quer mudar minha vida. E a partir daquele momento, eu entreguei a minha vida a Deus. E eu lembro que toda a minha família ficou muito surpresa, e os meus amigos também. Eu estava morando em outro lugar, e os amigos da antiga cidade falavam, o Felipe está na igreja nada, se ele voltar para cá, acabou tudo, ele está lá num sítio isolado, é por isso que ele está na igreja. E eu voltei para aquela cidade. E aqueles que achavam que era só, quando eles falam comigo, Felipe, vamos para a festa. Não vou não. Felipe, vamos beber. Não vou não. E aí eles viram que realmente o Felipe mudou. E hoje eles veem que o Felipe é um pastor. Realmente o Felipe mudou. Mas eu não mudei por força minha, eu mudei por causa desse livro. Então, Igor, estude o livro. Porque essa mensagem aqui, ela é fidedigna. Ela vai transformar a sua vida como transformou a minha vida. Ela vai te fazer uma nova criatura. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é a verdade. Ela foi inspirada por Deus. E se você olhar com cuidado, você vai ver Deus ali. Você vai ver Deus falando com você. E aí Ele vai transformar a sua vida. Sabe? Deus quer transformar você. Mas para Ele transformar você, você precisa estudar o livro. Se você não conhece ainda da Bíblia, se você não conhece as doutrinas bíblicas e quer fazer um estudo bíblico, a Escola Bíblica Sem Fronteiras está aí. Terça-feira, às 6 horas. 6 horas da noite, às 18 horas. Domingo, às 18 horas. É só você mandar mensagem para esse número aí que o pessoal vai colocar, o pessoal da mídia vai colocar. Você manda a mensagem ali e você vai estudar a Bíblia. Você vai conhecer esse livro e você vai enxergar Deus ali e Ele vai mudar a sua vida. Deus está o tempo inteiro te chamando, basta você escutar. Deus está o tempo inteiro do seu lado falando, filho, eu estou aqui, mas você não enxerga. Ele quer te ensinar, Ele quer falar com você. Nesse momento, a Sandra vai cantar uma música. E enquanto ela canta, ore a Deus. Fala, Senhor, eu quero conhecer o livro.
quero conhecer a Bíblia. Eu quero enxergar a verdade, eu quero ver o meu coração ardendo pelas verdades que tem nesse livro. Eu quero ser transformado por ele. Ora, eu vou estar orando por você também. E quando ela terminar, eu vou vir aqui para orar pessoalmente por você, para que Deus transforme a sua vida e para que você conheça e estude esse livro. Tanto tempo passou desde que conheci o amor de Jesus por mim, pecador. Não consigo entender, é um grande mistério o que fiz pra merecer ser o alvo desse amor. Sob suas asas eu encontro paz e proteção. Seu olhar cerca todo o meu ser. Onde quer que eu vá, o Senhor lá está. Tanto amor, eterno amor, é o que Cristo tem por mim. Não consigo entender o amor de Jesus. Ele sempre me amou do jeito que sou. Eu pertenço ao meu Rei, filho sou do Senhor. Nada pode separar minha vida desse amor. Sob suas asas eu encontro paz e proteção. Seu olhar cerca todo meu ser. Onde quer que eu vá, o Senhor lá está. Tanto amor, eterno amor, é o que Cristo tem por mim. Tanto amor, eterno amor, é o que Cristo tem por mim. Tanto amor, Cristo sente por mim. Amém. Meu querido, talvez você esteja como esses discípulos, decepcionado com algo na sua vida, alguma expectativa de algo que você tinha e isso não deu certo. Mas Deus quer te dizer hoje que a Bíblia a mensagem da Bíblia é uma mensagem fidedigna. A Bíblia não foi alterada, mas a sua vida pode ser alterada se você ler a Bíblia. O meu apelo hoje é um apelo um pouco diferente, porque é um apelo duplo. Se você já conhece as verdades bíblicas, o meu apelo a você é que você continue estudando. Continue estudando o livro, continue buscando. Porque isso aqui tem verdades e é um texto tão profundo que a gente nunca cansa de estudar. Mas se você ainda não conhece, estude. Se inscreva na Escola Bíblica Sem Fronteiras. Estude comigo, eu vou estar lá estudando a Bíblia com você. Coloque aí no chat, fala assim, eu quero estudar a Bíblia, eu quero participar dessa escola. Ou mande mensagem lá no número do contato para estudar conosco. Deus quer transformar a sua vida. Mas para isso, você precisa buscar. Você precisa descascar essa concha.
para encontrar a verdade. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor deixou esse nosso guia de como viver e de como alcançar a eternidade, Pai. E nós sabemos que se pudéssemos dar um nome à eternidade, na verdade Ele já tem, que é Jesus Cristo. Porque é o Senhor que morreu na cruz para nos dar salvação. O Senhor nos ama de tal maneira que permitiu, que inspirou homens, Pai, para escrever mensagens que nos ensinem sobre Ti, que nos levam a Ti, que nos ensinam as Tuas verdades, Pai, para que pudéssemos alcançar essa eternidade. Louvado e glorificado seja o Teu nome por isso, Senhor. E nós temos algumas pessoas que querem, Senhor, conhecer a Tua verdade. Querem estudar o livro, querem estudar a Bíblia, querem conhecer mais de Ti, Senhor. Ajude para que essa pessoa possa ter coragem, Pai, de escrever ali, Senhor, eu quero estudar a Bíblia, no chat. Que ela tenha coragem de falar, Senhor, eu quero participar, eu quero buscar, Senhor. E que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles. Que eles possam estudar a Bíblia em casa, pesquisar, estudar. Senhor, conduza cada um de nós no estudo da Tua Palavra. Fale aos nossos corações e que a gente sempre perceba, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado quando nós lemos a Bíblia. E que o ardor no nosso coração nunca pare. A gente possa sentir esse prazer na Tua Palavra. Que a gente possa meditar nela dia e noite. Que ela possa ser o nosso alimento, o nosso sustento e a nossa força. Que nos mantém de pé. Ou que nos mantém de joelhos também. Que também é importante. Pai, fique conosco durante a semana. Ajude-nos a sempre buscar a Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.